Olá pessoal, quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Blipcast. Para quem não conhece, o Blipcast é o espaço da Blip para a gente conversar sobre temas que são relevantes para o nosso universo. Então, às vezes, a gente vai falar um pouquinho sobre produto, ecossistemas e também vamos falar sobre temas que são importantes da gente estar por dentro, né? Do que é que está acontecendo nesse mundo tech e também nas outras áreas que a gente está entrando. Para a gente conversar sobre esses assuntos, a gente traz pessoas especialistas, parceiros, blippers, clientes, pessoas amigas, queridas, né, do ecossistema como um todo. Hoje eu estou aqui como host neste episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Calado, eu atuo como estrategista no time de alianças e parcerias. E hoje, o nosso episódio, né, essa conversa aqui, a gente vai tentar responder a pergunta, né, falar um pouquinho sobre o fim da interface. Né? Será que ela vai morrer? Ela vai mudar? Não sei, né? Como é que a IA generativa ela está reescrevendo o SaaS, Software as a Service, e também ampliando a nossa capacidade, né, humana como um todo. Então, para quem nunca pensou sobre isso, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, a gente ficou aprendendo a conversar com o computador. Né? Tinha uma era que eram os mainframes, os terminais, que a gente escrevia comandos para eles. Né? Depois de um tempo ali com o lançamento do Macintosh, a gente teve as interfaces gráficas que lançaram os botões, né, como abstrações de alguns comandos para esses mainframes. E hoje a gente tem aplicativos, né? Eles estão nos nossos celulares, eles acompanham com a gente, né? E ainda mais recente, né? Parece ser tão longe, mas 2022 para cá, a gente começou a ver a oportunidade da gente conversar com essas aplicações, né? E agora as coisas estão acontecendo. Não tem apenas mais a IA generativa, a gente tem a agêntica também agora. Então, como é que acontece, né, o design nesse contexto? Né? Como é que esses programas vão entender as nossas intenções? Como é que as relações, né, das pessoas com esses programas elas vão existir? Né? Então, talvez a gente não vai ter respostas canônicas, né, únicas para esse momento, mas eu acho que é interessante a gente observar. Eu queria ouvir a percepção de vocês sobre isso. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter um trio aqui muito especial. Todo mundo aqui é na área de produto, todo mundo tem uma visão muito boa de design, mas a gente tem perspectivas diferentes. Então, vou começar aqui primeiro com a Helena. A Helena Belo é nossa diretora de design aqui na Blip. Ela tem mais de 15 anos de experiência liderando design e produto. Chegou, né, recentemente com a missão muito importante de orquestrar as nossas experiências nessa nova era da IA agêntica para a Blip. Bem-vinda, Helena. Como é que você está? Obrigada. Prazer, gente. Estou empolgada para o papo de hoje. Acho que a gente vai sair com mais perguntas do que respostas, mas é um tema muito interessante. Eu estou animado também. Acho que a gente vai sair com algumas perguntas também, mas algumas ideias. Vamos olhar por ideias, né? Ju, vou falar Juliana, calma, daqui a pouco eu chego Ju. Com a gente também, a gente tem a Juliana Proserpio, empreendedora, educadora e co-founder da Ecos Innovation Lab. A Ju tem ajudado a crescer, né, criar um ecossistema de inovação no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos também, né, Ásia, por assim dizer também, e pesquisa muito sobre como desenhar futuros desejáveis, né? Bem-vinda, Ju. Oh, meu Deus. Você quer que eu fale Juliana ou Ju? Pode chamar de Ju. Ju? É que a gente já tem intimidade natural. Chama de Ju. Como é que você chega? Você tá bem? Eu tô ótima. Eu tô animada de falar desse assunto, porque eu acho que a gente tá vivendo um novo paradigma, né? Então, fazer parte de construção de novos caminhos no mundo do design, da interação, para mim é uma das coisas mais interessantes que tem. Então, eu espero que a gente não tenha só perguntas. Eu quero aprender com vocês também as respostas. Vai ser legal. E para fechar o nosso time aqui, temos o Thiago Nioswald Oliveira. Falei certo, Thiago? Niswald. Niswald. Se quiser o apelido, depois a gente revela ele também, pode ser. A gente não tem problema, não. CPO da GH Brand, professor da GH Escola de Design, parceiro aqui da Blip também, especialista na construção de produtos digitais e branding, com passados em Stanford, MIT, IDEO. É de design, não? A IDEO University é a parte de educação da IDEO, né? Ah, exatamente. Pô, bem-vindo. Eu tava até pensando em perguntar sobre isso, era disco, mas, enfim, legal. Obrigado pelo convite, a gente tá bem empolgado, como vocês também estão aí, pra gente debater sobre esse tema de inteligência artificial, design, interface, algo que sempre me cativa. Pô, acho que vai ser um bate-papo, como eu falei, eu acho que a gente tem vivências, interesses semelhantes, mas áreas de atuações bem diferentes. Então, acho que a gente vai para caminhos possíveis bem curiosos aqui. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. Para ajudar a gente aqui a quebrar o gelo, quero ouvir de vocês, né? A gente sabe que o ChatGPT mudou um pouco o modelo mental das coisas, né? A gente começou a fazer coisas que a gente não achava que daria para fazer. Até
2022, 4 anos atrás, para assim dizer. E hoje a gente está usando IA de várias formas. Vocês já se pegaram pensando, né, refletindo um pouco, como é que vocês estão usando a IA hoje que vocês não se vinham usando há alguns meses, talvez, ou anos atrás? Tem alguma forma curiosa? Assim, nossa, hoje eu uso desse jeito, jamais pensei em usar dessa forma IA. Será que alguém quer começar essa pergunta? Quebra-gelo? Posso começar? Boa. Conte. Duas coisas. Primeiro, eu, no começo, quando, né, a gente está estudando design generativo faz algum tempo na Ecos. E no começo, quando começou a ter essa onda 2022, ChatGPT e etc., eu, principalmente, comecei a falar, gente, fiquem tranquilos, a IA é uma ferramenta, como todas as outras, né? E ecoei isso para todos os cantos. Mas, nos últimos anos, mudei totalmente de opinião e eu acho que agora a IA é uma parceira de pensamento, o que pode ser maravilhoso e também muito perigoso, porque pode nos alienar, né? Então, acho que isso, para mim, foi uma mudança. E depois também, recentemente, uma aplicação bem prática. Eu acabei de lançar uma newsletter, né? Reiterar a nossa newsletter. E eu fiz uma imagenzinha como se fosse aquela do Harry Potter, que a foto se mexe assim. Então, eu fiz isso com a IA e foi muito fácil. Eu fiz em 5 minutos e é uma delícia, né? Você consegue ter aplicações de ideias que antes você ia precisar de uma super produção e agora você faz num clique, né? Então, isso é muito legal. Uma boa resposta. Legal. Pô, comigo, curioso, assim, vou indo para a parte mais prática, assim, mas uma das coisas que mais me pegou no começo de tudo isso é... Eu sou designer gráfico, então, por muito tempo na minha profissão, e a curiosidade vem aqui, o plot twist, é que eu sou daltônico. Olha que maluquices. Calma, mas eu também sou. Sério? Olha, o testezinho das bolinhas, você não enxerga nenhum número lá no meio, estamos juntos. Exatamente. Então, não é que eu não enxergo cores, eu enxergo as cores, mas tem alguns detalhezinhos, nuances que eu não percebia. Então, na minha profissão, quando eu trabalhava no início da minha profissão, quando eu trabalhava, por exemplo, material impresso, embalagem e tal, eu sempre tinha que decorar o código Pantone, etc., para ter a fidelidade da cor específica na impressão, né? E, ultimamente, vindo com as IAs, cara, tá tão fácil e rápido, né? Eficiente esse processo de, por exemplo, quando a gente está pensando no desenvolvimento de um produto, eu pensar em todo um design system, um guide color específico que eu levo para o Figma, por exemplo, e a gente consegue fazer de forma tão rápida aqueles padrões, que é o que tem me assustado positivamente no lance da eficiência do tempo, né? E aí vem muito do que ultimamente o Claude lançou os connectors lá, que você consegue conectar o Figma, por exemplo, que eu estou falando. Então a gente consegue, com uma intenção, né, de um prompt, jogar para um design system dentro do Figma tudo em segundos, como está acontecendo tão rápido, algo que levava dias, talvez semanas para a gente fazer. E mais recentemente, eu também, semana passada, que fui testar o Connectors do Cloud com o ClickUp, nosso software de gestão de tarefa, e eu fiquei assim, caceta. Desculpa a palavra. O trabalho de um gestor do projeto, que eu subi o briefing do projeto para dentro do Cloud, dei um prompt bem básico só para testar assim, né, o processo. Ele, ao mesmo tempo, foi criando todo o backlog de tarefa, com detalhamento, as tasks preenchidas, data inicial, final, estimativa de tempo, em 5 minutos. Esses detalhes que me pegam a toda semana, né? A gente está fazendo o podcast hoje, dia 18 de março de 2026, né? Pode ficar velho muito rápido, né? A gente está falando de alguma coisa que semana que vem já pode ter outra tecnologia. Então, isso que me surpreende mais semana a semana. Pois é, até, sei lá, 3 meses, OpenClaw. Exatamente. OpenClaw não tinha, ele chegou agora, exato. Já é tudo diferente. Dominou. Maluco, né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um cara que diz assim, eu criei uma agência com esses OpenClaws, ele criou lá um conjunto de agentes e aí a cada 15 minutos ele roda os agentes para fazer suas tarefas. Aí lá tem um time, cada time faz uma coisinha. Aí ele foi explicando assim, né, tempos diferentes, bem diferente, né, a oportunidade. Exatamente. E é desafiador, né? Porque você parece que fica uma semana sem estudar já tá décadas atrasado, desafiador mesmo. É muita informação. Como é que a gente vai absorver isso tudo? Não dá. Tempos difíceis para pessoas ansiosas. Né? Exatamente. Nossa, mesmo. Pois é, essa parte também do design system é desafiadora. Para quem nunca trabalhou com gráfico, né? Impressão gráfica é diferente de digital, tem o tal de CMYK. Exatamente. E esse, para quem é daltônico, é extremamente desafiador, porque você olha assim,
Não é isso não. Eu disse, não, mas é. Eu lembro quando eu descobri assim, será que eu sou daltônico? Não sei se você já viu esse meme do será, mas uma vez eu estava discutindo uma impressão, eu estava olhando marrom, a pessoa, isso aqui é verde, você reparou? Eu disse, não, é marrom. Eu disse, não, é verde. E a gente ficou nesse embate de pão. Aí até que outras pessoas estavam, não, cara, você tá errado. Eu disse, Eu disse, então tá, né? Agora eu só aceitei. Tamo junto. Hoje, Tamo eu junto, só cara. aceito a discussão. E você, Helena, como é que você vê, assim, se pega usando IA hoje de um jeito que você, nossa, eu não me pegava usando dessa forma? Acho que essa é uma pergunta muito legal, Caio, porque quando a AI surgiu, eu imaginava que ela ia ser uma dupla de pesquisa, né? Num formato mais LLM e trocas de referências e para expandir aprendizado. E acho que sim, eu ainda uso muito hoje para fazer isso, curadoria de informação e resumir coisas, transformar, às vezes, 30 links em um podcast de 5 minutos. É meio ousado, mas eu tento fazer isso um pouco. Mas eu acho que o que me pega mais é usar com confiança AI em várias áreas da minha vida, solucionando coisas que talvez eu nem visse que fosse possível com AI. Eu ainda tenho um pouco de reticência de tratar ela como um ser humano falando por voz e passar tarefas. E tenho pessoas que mandam os exames, né? Amigos que mandam os exames médicos e pedem prescrição para o AI. Eu falo, Faz consulta psicológica. Eu lembro muito ainda da Skynet, eu fico um pouco preocupada. Eu falo, acho que eu não vou dar tudo isso de informação. Mas eu tento achar esse equilíbrio, assim, entre cocriação, acesso à informação e otimização de trabalho. Então, cocriação, acesso à informação, agilidade e prototipação. Seria isso? Algumas visões aqui diferentes? Eu acho que também estamos falando aqui de uma nova experiência cognitiva, né? Que a gente tem entre os humanos e esses sistemas. Você estava comentando um pouco isso, e você também. Você ficou surpreso com essas técnicas, mas é uma nova experiência, né? Antes demorava um tempo para a gente processar, e agora Sim. É muito rápido. É muito né? rápido. E a gente não consegue, às vezes, pegar isso de volta, né? A IA faz rápido, mas você consegue consumir aquilo de volta, entender o que aconteceu de volta? Às vezes, não. Não sei. Não sei. Eu acho que a gente vai começar a ver algumas mídias e transmídias em formatos que a gente ainda não esperava ver. Então, sei lá, quando lançaram ali a engine Unreal, quando estava lançando Matrix 4, por exemplo, não sei se vocês já viram. Na época que lançaram Matrix 4, lançaram uma engine nova. Acho que já está na versão, sei lá, deve ter tido umas 2, 3 versões novas. A galera baixou essa versão, vocês sabem, Unreal, de jogos. É um software que ajuda a criar layers de jogos. Então, toda a textura, jogos, até fazer os jogadores se moverem. Toda a parte, digamos assim, visual e física, do que você vê ali no 3D, você dá para fazer com essa plataforma. Okay? E aí eles lançaram uma novidade, uma nova ferramenta, via a questão da luz melhor, águas, etc. E fizeram um jogo do Matrix como uma ação promocional. É um sandbox. Tá aqui a nova engine da gente. E a gente vai lançar ele com um mini-jogo do Matrix. Aí você entrava na história junto com os personagens. E você tem uma experiência de jogabilidade de 10, 15 minutos. Imagina a gente pegar... A gente tá falando de filme aqui nos bastidores. Qualquer filme que a gente viu ano passado e ter a oportunidade de entrar dentro da história. Isso é uma nova mídia que eu acho que vai surgir aí. Hiper personalizado, né? Tem um gráfico que eu sempre mostro em alguma palestra ou aula minha que é essa evolução de 3 ondas de IA, né? Essa primeira camada que está todo mundo acessando de eficiência, assim, acho que é a mais básica, né? Você fazer alguma coisa com um formato mais rápido, etc. E uma segunda camada de entregar mais qualidade no que você está entregando, e uma terceira camada que eu acho que tem poucas empresas, poucas pessoas olhando para isso, e entregar algo completamente diferente no meu mercado que ninguém entregou ainda. Que é um pouco do que você está falando, eu acho, de... Quando a gente pensa em mídia, por exemplo, eu poderia ter um exemplo aqui, software de edição de vídeo, coisa mais simples, assim, CapCut da vida, Premiere, sei lá. A função mais básica dele, talvez, no ganho de eficiência, é fazer uns cortes mais rápidos, né? O segundo momento, ele poderia fazer um corte mais rápido com uma edição um pouco mais personalizada, que vai captar algumas risadas que está lá no fim, montar um roteirinho um pouco mais personalizado de forma mais automática. Assim. E o terceiro momento seria, cara, talvez... Imagina você, como um único usuário, receber um vídeo hiper personalizado apenas para mim na minha plataforma de anúncios, assim, ou no Instagram, no TikTok, no Meta, qualquer que seja o canal. Para uma pessoa de uma audiência só. Um vídeo personalizado, uma experiência personalizada. Acho que aqui é onde pouca gente está olhando. Isso é mais longo prazo, acho que médio e longo prazo, assim, que não é agora. Esse diferente. Isso que você está falando é bem interessante, né? Porque acabou de sair uma palestra lá do SXSW, que eles estavam discutindo esse futuro dos filmes.
e tem muito a ver com as experiências, né? A gente aqui, todo mundo trabalha com design, porque, sim, vamos poder fazer filmes, experiências ultra personalizadas, que legal. Mas, ao mesmo tempo, as histórias, você tem que poder compartilhar. Eu preciso poder comentar com vocês que eu assisti o filme Matrix, entre aspas. Se eu tiver uma história que é completamente diferente da de vocês, é uma coisa tão única que eu não tenho como ter esse momento muito importante dos humanos de compartilhamento, né? Então, isso é importante. E quando a gente está desenhando experiências, e cada vez mais a gente vai para a hiperpersonalização, a gente também vai precisar pensar, tá, o que é hiperpersonalizado, o que é essência, o que fica, que tem que ser igual para todos, né? Para a gente poder ter uma experiência compartilhada entre os humanos, né? Porque senão a gente vai ficar cada vez mais, não só alienados, mas também nas nossas bolhas, né? De preferências. E você vai virando um ser mirrado, assim, né? Eu acho que você fica tão alheio, tão não sozinho. Exposto, tão sozinho, né? E não é um sozinho único, assim, de valor único, é um sozinho de pobre, eu acho, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar nesse desenho das nossas experiências, assim, né? Eu acho que em hiperpersonalização a gente vai muito num caminho de anúncio, né? E monetização hoje. Então, várias empresas já investindo nisso e pensando em como criar criativos específicos para converter aquele tênis de corrida que o Thiago viu e que ele quer naquele momento específico em que ele viu. E esse talvez seja o primeiro passo. Mas eu super concordo com você, Ju, que esse passo de tirar a gente da bolha e também entender como a gente volta a ser humano e como a gente troca. E eu acho que uma das coisas que eu me pego pensando é diante do desconforto, né? Porque a AI hoje, ela só concorda com a gente. Às vezes eu fico um pouco cansada que eu faço uma pergunta, exato, maravilhoso, parabéns, você está certo. Eu falo, caramba, que droga, eu quero alguém que discorde de mim e traga um outro ponto de vista. E eu acho que a gente passa esse desafio para começar a lidar com pessoas e acessar informações que talvez não estejam ali dentro da nossa biblioteca pessoal, né? E já escutei também o oposto de adolescentes ou adultos que estão muito mais hoje em AI, achando desconfortável interagir com pessoas, que, poxa, não sei o que falar, essa pessoa não concorda comigo. Será que a gente está indo para uma camada onde essas bolhas, né, vão fazer parte do dia a dia? A gente vai ter que falar, todo mundo desliga AI agora, vamos conversar como falavam os incas e os maias, né? Talvez. Pode ser. Eu acho que é aí onde o papel do designer ou das pessoas que vão projetar ou criar esses produtos, que é o grande diferencial, assim, se elas conseguem encontrar um nicho, uma oportunidade e gerar valor para as pessoas, ou pelo menos o valor pode ser um valor monetário, mas pode ser um valor no que ela está vendo, né, na criação dela. A gente tem a oportunidade de ver surgir várias outras coisas. Eu vou contar uma coisa aqui do passado, que não tem nada a ver com IA, mas eu acho que reflete muito bem do que a gente está passando. Inglês. Inglês é uma língua universal. Todo mundo fala, inglês, todo mundo tem que falar. O mandarim tá vindo aí forte, vai vir muito forte nos próximos anos. A gente vai ter que aprender, provavelmente. Mas a gente também tem agentes de IA que pode fazer a parte ali de tradução, né? Conversar e fazer intermediação entre as pessoas. Mas o inglês, ou assim como o mandarim, né? São línguas de outros países. E quando a gente traduz uma língua local para uma outra língua, existe uma ganha e perda de informação, né? Toda tradução existe uma perda, né? Então, vamos olhar para a Islândia. Islândia é um país que ele está sofrendo na parte de desculturalização. Um adolescente, uma criança que nasce lá, eles mal falam islandês, ou a língua local deles. Grande maioria é inglês. Isso já é percebido a nível federal e também entre os criativos. Tanto é que um músico que eu gosto muito, uma vez ele lançou um álbum que ele é todo cantado, narrado em islandês, como forma de retratar esse problema que estava crescendo na Islândia. Ele queria documentar como é que os diferentes sotaques, como é que são as histórias locais em cada lugar. Então tá aí, o inglês, ele dar acesso a novas pessoas, mas ao mesmo tempo ele estava meio que comendo uma cultura local. Veio um artista e trouxe um propósito no trabalho dele, trazer a evidência ali da língua local. Esses novos produtos que a gente está vendo, né, vai ver agora, essas ascensões das IAs e por aí vai. Vocês acham que a gente vai ver um novo tipo de produto surgindo por aí? Eu acho que eu vou jogar mais para você agora, Thiago. Como é que uma pessoa de produto, né, pode pensar... Eu trouxe esse exemplo talvez muito específico, não precisa se prender nele, mas como é que é uma cabeça de uma pessoa que faz produtos, né, nessa nova era? A gente tem que pensar nos produtos do jeito que eles são, de forma tradicional, app, site, são produtos diferentes hoje em dia.
Acho que com certeza são produtos diferentes, né? O tema do nosso episódio, ele vem muito da gente sair, entre aspas, do UX, né? Porque ainda é uma experiência de algum usuário, mas a gente está falando da experiência com um agente, né? O AX. Quando a gente está construindo o produto, na minha opinião, o que não muda ainda é o principal valor que eu vou gerar para o usuário, né? Então, qual que é a North Star Metric que a gente está olhando, o valor principal que eu vou gerar. E hoje, na verdade. Antes, ontem. Exatamente. A gente, vou fazer um produto, cara, eu encho ele de botão, de seta, de elemento brilhante na tela, etc. Alguma coisa que vai comunicar. E no final das contas eu estou criando uma barreira de obstáculo para o usuário nesse contexto aí, que hoje em dia com as AIs conversacionais, né, os agentes, a gente consegue ter uma intenção por trás. E o papel de entregar o resultado para aquele usuário é o papel desse novo produto, né? A partir de uma intenção, de uma fala, de um prompt, do digitar aí, é que eu vou conseguir... O computador tem que... a máquina, enfim, o produto tem que entender isso e entregar o resultado final. Quase um teletransporte, né? A gente estava brincando aqui que o nosso elevador aí deu BO no episódio aqui hoje, né? Do prédio, assim, mas eu percebo muito esse contexto. Assim, imagina a gente, antigamente... De novo, ontem, a gente chega num hotel que eu não conheço, eu tenho que ir para o quarto tal, quarto dos 308, eu entro no elevador, tenho que apertar o 13, eu vou no corredor, eu vou ter que catar a plaquinha, vou até o lugar, até eu entrar no quarto. Acho que os novos produtos é diferente, cara. É como se eu entrasse no elevador e falasse, me leva até o quarto 308, e eu fosse teletransportado lá para dentro, sabe? Eu vejo muito nesse contexto aí. Então, essa entrega de valor, ela tem que existir, né? Agora, o papel, esse caminho de como fazer isso é que muda com eu vejo duas camadas também nesse tópico, Thiago. A primeira é, hoje a gente está transformando com AI a forma com que o mundo sempre funcionou, né? Então, o seu exemplo do elevador e do cartão, a gente pensa em como é que eu entro e eu só falo. Mas eu acho que o que a gente vai viver muito em breve a gente vai encontrar soluções que são completamente diferentes do que a gente vê hoje. Até a lógica de criar agentes é uma lógica de repetir profissões, trabalhos, né? Se a gente for puxar historicamente, quando a gente setou trabalhos e cada um tinha sua rotina de trabalho, hoje quando a gente vai para o AI, a gente fala, tá, você tem esse papel, você tem esse papel. E eles daqui a pouco já estão ali discutindo entre eles qual que é o escopo de cada um. Mas a grande verdade é que a gente não sabe como conectar essa tecnologia numa camada mais disruptiva, né? E puxando o que o Caio trouxe também em relação ao islandês, eu acho que a gente tem uma dificuldade e até uma restrição no AI, que hoje ela funciona muito melhor no inglês, a maioria, né, das AIs que a gente tem, porque a maior parte do conteúdo que a gente acessou e gerou no mundo é eurocêntrico, né, ou norte-americano, e aí a gente excluiu uma grande parte do conhecimento universal, vamos falar assim, que não está lá. Então, eu tenho amigos trabalhando em parceria com o Google e falando, tá, como é que a gente adiciona informações de sociedades que são orais, que elas passam seus conhecimentos de forma oral? Nada disso está documentado, nada disso está em livro, né? Então, a gente, quando botar uma coisa no AI, eu sempre vou ter as mesmas referências, ela vai recomendar a mesma coisa, a gente vai encontrar cada vez mais estereótipos, a gente já vê isso sendo reforçado em modelos, em leis, né? Então, não é porque a AI vai repetir o que a gente sempre fez que ela está certa. Talvez ela esteja até olhando mais para o passado do que para o futuro. E aí a gente pode voltar até falar de sci-fi nessas coisas, né, Caio? Porque eu acho que se conecta muito. Eu acho que esse é o desafio também. A gente olha para todas as bases de dados do mundo, é incrível a gente ter acesso a tudo isso. Mas eu acho que também o grande desafio é olhar para isso e pensar como é que a gente fecha essa portinha, entende que ali é passado, e como é que a gente cria coisas diferentes, sem entender que a gente vai estar sempre reciclando a mesma coisa. Não, isso vou complementar, que você falou que eu acho muito bacana, dessa trajetória, né, de onde que a gente está colocando, da onde que estão vindo os dados, né, e o dado, ele sempre é um dado do passado, o dado é uma coisa que aconteceu no passado, a gente faz predição, vê o futuro com predição, que não é o único tipo de futuro que vai acontecer, mas ele vai sempre reproduzir esses dados do passado. E aí, eu acho que isso é uma coisa que vai inferir nos produtos, né, e já está inferindo, os produtos estão ficando cada vez mais parecidos, né, entre si. Então, eu vejo que tem teve um boom, né, criativo de desenvolvimento de produtos, que é muito interessante, porque as pessoas se sentem capazes de desenvolver isso. E aí, isso está conectado com, talvez, né, já está sendo muito falado, que a gente vai ter cada vez mais produtos e serviços únicos, hiper nichados e hiper específicos, o que é muito interessante. Porém, como que vai se monetizar isso, sendo que ele vai servir uma pessoa, né, esse produto, esse novo
aplicação com IA vai servir uma pessoa. E aí, como que você vai monetizar isso? Ou como você vai controlar para que aquilo tenha qualidade, porque só vai estar servindo um usuário, 2 usuários. Depois, o que você falou um pouco antes sobre essa nova lógica, né, de você desenvolver uma solução, o valor, onde está o valor. Com a IA você consegue, como você usou no contexto do elevador, você faz um teletransporte, quer dizer, você faz o usuário final dar um salto da intenção de onde ele estava para o resultado final, né? O que é muito interessante. Com a IA a gente consegue fazer mais isso. Mas muitas vezes a gente não mostra o processo cognitivo que foi seguido aí e as armadilhas que estão dentro desse processo. Então, acho que a gente tem algumas armadilhas, né? De criar um monte de produto que a gente está vivendo um boom criativo de experimentação, que são muito legais, mas o que vai ser escalável ou não, ainda não sei. Não tenho resposta, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. E provavelmente o que é escalável está cada vez mais ligado aos sistemas, né, operacionais e aos LLMs e de onde estão vindo os dados. E depois, onde que a gente vai aportar valor? Acho que esse pulo, né, ele pode, né, que o usuário dá, o valor você consegue fazer, ele dá um salto, é muito interessante, mas se você não mostrar, não tiver explicabilidade, não tiver mostrando qual foi a linha de raciocínio que foi seguida da IA para chegar lá, a pessoa fica... Justamente, ela fica cada vez... E não é só a pessoa, nós, né? Eu tô me colocando junto disso. Quantos projetos será que eu já fiz que talvez eu esteja, né, replicando alguma coisa que não é o melhor caminho, mas é o que está lá no dado, né? Sim. Então, e acho que um ponto nisso, Ju, também é como funciona essa indexação, né? Quais são as referências que ele traz a partir de quais... resultados. Eu tenho visto coisas interessantes das pessoas comprando certas mídias pagas para poder ser referenciada, né, dentro de um... para poder ser referenciada dentro de uma resposta de um AI. E isso é muito curioso. A gente consegue começar a manipular esses resultados para que a gente tenha respostas ao nosso agrado. Eu acho que os algoritmos de anúncio e de monetização sempre fizeram isso, mas eu acho que hoje o AI traz essa caixa preta ainda mais forte de por que essa recomendação está vindo desse jeito. Acho que as pessoas, o grande público tende a entender isso como uma grande certeza, como poxa, se o AI trouxe, isso é certo. Né? E a gente sabe que tem muitas dessas informações que elas estão sendo trazidas ali por caminhos talvez não muito maduros. Então, acho que a gente passa por essa divagação também. Tem um exemplo de dados e de computação que é um produto nos Estados Unidos que era usado pelos juízes para calcular a pena das pessoas, né, criminais. E aí ele olhava para todo o histórico de como os juízes determinavam essas penas no passado, e aí em algum momento alguém pegou casos parecidos e descobriu que uma pessoa branca e uma pessoa negra tinham tempos diferentes recomendados de prisão pelo mesmo crime. Né? E falaram, mas por quê? Porque nos últimos, 100 anos de história nos Estados Unidos, todos os juízes aplicaram essa regra. Porque um juiz olhava e ele tinha uma camada de preconceito. Então, o algoritmo simplesmente replica isso. E o AI entra nesse mundo, né? Ele entra no mundo de refletir os algoritmos que eles não são perfeitos, eles não são precisos. Se a gente for entrar na ficção, é quase a ideia do Palantir, do Tolkien, né? É aquela pedra que mostra tudo que você quiser acessar, você acessa ali, mas essa pedra escolhe o que ela vai te mostrar também, né? Ela tem uma regra própria, uma lógica própria. Então, enquanto a gente usava, né, a internet como um search engine, tinha uma categorização, mas você conseguia entrar e você conseguia achar, talvez até esses subgrupos, né, de comportamento social na internet. Eu acho que uma das coisas que vocês estão falando, que eu acho que faz mais sentido pensar, é nessa massificação da experiência e do conhecimento e em como a gente cria sabendo disso. Como a gente cria sabendo que, puxando para produtos, talvez, se você estiver criando, né, duplando com AI para criar um app ou um software, ele vai te dar uma solução padrão, ele vai te dar uma salsicha, pronto, né? E aí, aquilo é o que você quer? É essa solução padrão ou você quer um outro tipo de experiência com uma outra camada de reflexão? Eu vou pegar carona aí nesse comentário e recentemente você escreveu um artigo, foi um artigo entrevista, comentando sobre o desafio de minimizar a interface, né? Como é que você vê esse futuro, então, dessas interfaces minimizadas, né? Ou diminuindo elas? Como é que a gente vai ajudar a pessoa a chegar lá no elevador e encontrar o destino que ela quer, mas talvez nem tenha elevador, o elevador não existe, não sei.
Esse acho que é um papo super filosófico, mas a gente tem referências legais nesse assunto. Eu gosto muito do John Maeda, que foi um dos primeiros caras que cunhou esse termo, de que o UX, né, o botão hoje, ele é um bloqueio para a experiência. Um bloqueio no sentido de que quando você tiver agentes, esses agentes vão ter que interpretar esses botões para poder pular todos eles e chegarem no resultado final. E como o Thiago trouxe, né, nos últimos anos, a gente, sei lá, nos últimos 100 anos, as pessoas aprenderam lógicas de botões para acessar coisas e navegar. E agora essas lógicas morreram. Então, a forma com que eu entendo é, a gente não está recriando a experiência, eu acho que a gente está dando uma volta completa no que significa interface, né? Porque se eu for voltar muito, muito lá atrás, a primeira interface talvez tenha sido uma primeira pedra lascada, que alguém pegou, bateu na outra e fez uma ferramenta. E a partir daquilo ali ela entendeu um propósito, uma camada de comunicação, e ela descobriu como usar isso de outra forma. Então, a gente andou tanto em interfaces e soluções e a gente está só replicando esses modelos. Eu acho que uma das coisas que a gente pode repensar agora com essa camada de a interface está morrendo ela está morrendo ou ela está simplesmente se tornando, falando o mesmo idioma que a gente fala, ela aprendeu a falar o que os humanos falam, e como que a gente quer que ela fale. Eu acho que essa é a grande sacada também, de como que a gente quer interagir com essa interface. Eu gosto de sci-fis antigos, mas tem algumas coisas que até me dão meio medo, assim, tipo aquela lógica Minority Report, de que a interface está em todos os lugares, ou o próprio filme do Her, de que a interface ela é de voz e ela sabe tudo sobre você e ela é mega customizada, mas ao mesmo tempo você não consegue estar longe de certas tecnologias e isso vai ficando implícito, né? Então acho que a gente vai nesse caminho, acho que a tecnologia hoje vai para a interface conversacional e a menor possível. Acho que o mais sci-fi que existe hoje é aquela barrinha de texto piscando, assim, esperando você dar qualquer input. Mas eu acho que, além disso, a próxima camada é a tecnologia ser tão invisível ao ponto que não vai existir essa interface. Ela vai simplesmente estar no meio das coisas que a gente vai fazer e talvez ela nem proponha uma conversa, né? Talvez ela simplesmente esteja integrada a tudo. E aí eu acho que é mind blown, né? É invisível quase, ela. Isso se conecta com o AIX. Você tá, Ju, pra galera que tá ouvindo, né? Você tem acompanhado, tem criado aí o manifesto do AIX, vem estudado novos padrões de interação. Uhum. Será que você poderia explicar um pouquinho pra galera o que é o AIX, como é que é esse manifesto? E alguns desses padrões que estão surgindo, que é novo, né? Que a gente tá vendo. Claro. A gente está chamando de AIX e não AX, que é o Artificial Intelligence Experience, né? Que é a experiência com inteligência artificial. E ela engloba a experiência também agêntica, né? Então, você tem a relação dos humanos direto com as interfaces de IA e quando essa interface de IA pula, não precisa falar com o humano e toma a decisão, né, por ela mesma, que é a decisão agêntica. Então, para nós, a gente está chamando isso de AIX, que é uma evolução de UX, né, de UX. Mas por que a gente quis nomear de uma outra maneira? Porque a gente está vendo que a gente acha que é um novo padrão de interação humano-máquina, né? Então, concordo com o que a Helena falou, que a gente está dando uma volta, né, para voltar para os primórdios do que é interface, mas o que se chamou de interface por 50 anos, né, no mundo digital, de produtos, era muito baseado nessa lógica de tela, de app, de clique, de scroll, né, de várias coisas. E esse padrão de interação tinha muitos princípios, né, que a gente sistematizou tanto como designers, como UX, como produto, né, quem trabalha com produto, que ela foi tão sistematizada que hoje você consegue jogar um prompt no Lovable e ele vai fazer uma interface seguindo todos esses princípios de design, que ele já foi muito sistematizado, né, para você criar uma plataforma digital no modelo de landing page, site, aplicativo. Só que agora a gente está indo para essa lógica de novos padrões de interação humano-máquinas, e nesse novo padrão de interação está surgindo muito a conversação, né? Só que eu acho que a gente está ainda como capacidade de design, de exploração até do que são essas novas interações humano-máquina, a gente está muito preso na conversação da caixinha de você dar um prompt e você receber uma resposta, né? Então, no AIX a gente está trazendo alguns princípios disso. A gente fala que uma das coisas que se começa sempre é com intenção, né? Então a gente fala muito de que a intenção é uma das coisas principais, mas também que é importante, tem vários princípios, e depois acessem ecos.cc/manifesto AIX.
E esse manifesto, ele fala também um pouco sobre como a gente vai trazer fricção, né, dentro dessas interações, para você devolver um pouco de agência dos humanos, né, você proteger a agência dos humanos. E tem vários outros princípios, alguns que estão indo muito ligados à cultura brasileira, né? Porque se a gente, né, começa a trabalhar de maneira mais baseada nos dados globais, a gente perde um pouco dessas não são sutilezas, dessas particularidades que são de contextos, o que quer que seja, no nosso caso, o Brasil. Então, a gente criou esse manifesto em conjunto com vários designers, produteiros, fez parte de um curso que o Caio fez parte, o Artificial Intelligence Experience, e ele é um manifesto que a gente fala incompleto. Então, se vocês dois quiserem colaborar, por favor, e todo mundo que está ouvindo esse podcast, porque a gente precisa aprender muito, né? A gente precisa ultrapassar esse modelo de interface só de chatbot. Existem vários outros contextos, né? Tem de tabela, tem de vários outros, de voz, de vários outros tipos. E agora ainda que a gente está vendo a emergência cada vez mais da IA física, e aí também, voltando para o que você falou antes, a interação vai ser muito diferente com a IA física, né? Então, aquilo que Fei Fei Li traz e vários outros pesquisadores falam da gente, a IA precisa começar a aprender com o mundo físico, não só a partir de dados inputados por texto, imagem ou vídeo. Você vai ter um outro tipo de interação, né? Isso vai impactar a interação e a relação humano-máquina de novo. Então, né, agora tem até as profissões das pessoas que ficam o dia inteiro com uma câmera na cabeça para mostrar o mundo como ele é, né? Que não foi imputado isso ainda nos LLMs. Mas o que vai emergir desse padrão de interação? Talvez tenham gestos, talvez tenham outros tipos de sons, talvez já tem, né, cada vez mais reconhecimento facial, de expressão. Então, eu acho que esse modelo de design de interação, ele vai passar muito para um modelo de design mais cognitivo, que já comentei um pouco antes. Ele vai muito além do que a gente estava acostumado nos últimos 50 anos, porque a interface... Ele era essa tradução, a interface que a gente viu por 50 anos, ele era a tradução de relação humano-máquina entre esses dois mundos. Mas agora a gente está falando direto com o sistema operacional, né? Porque, como você falou, a nossa linguagem conseguiu chegar lá. Então, muda muito. Né? Você não tem mais essa interface. A gente ainda tem, a gente ainda precisa de alguns botões e alguns contextos, né? Pelo amor de Deus, não me matem quem está ouvindo. Mas vai diminuir esses artefatos que a gente criou para conseguir se relacionar com a máquina. Mas vão surgir outros, eu acho. Também. Tá? Você foi falando, talvez eu vou trazer um filme diferente, que eu não trouxe ainda. Você tava falando agora, eu pensei em Tron. Sim. Tá. Se você for ver Tron, o primeiro, é engraçado porque você acessa partes da memória para fazer coisas específicas, né? Pra galera mais jovem, tem uma pessoa aqui que é mais jovem que tá no estúdio com a gente. Antigamente a gente salvava coisas em discos físicos, disquete. Não então, salva mais? Não salva mais, é automático. Então, é curioso ver como a tecnologia ela foi evoluindo. A gente vê o segundo, né? O Tron Legado? Não, Legacy é uma série. O segundo Tron, com Daft Punk. A gente começa a ver que, na verdade, essas IAs elas podem atuar como programas e elas tomam decisões e operam coisas dentro do mundo dela. Aí o terceiro, por mais curioso que tenha, é que o IA agora, ou os agentes ali dentro do programa, eles saem do mundo deles e vêm para o mundo novo. Enfim, esse é um spoiler do filme. Mas é curioso ver que, numa época, a gente tinha que explicar ou mostrar como cada componentezinho do computador existia no mundo digital, ou no mundo virtual ali de Tron. E agora isso é muito mais natural, assim, a computação evoluiu muito. A gente não pensa mais nesses componentes, a gente só acessa serviço. Boa parte deles estão nas nuvens, a gente tira proveito deles. Não, e isso, só desculpa falar de novo, já vou dar espaço para vocês, mas isso a gente fazia, a gente criava esses artefatos para a gente poder se relacionar com aquilo que era uma coisa muito abstrata, né? Sim. Mas o que eu tô vendo que a gente está fazendo agora, a gente fica falando ou a gente, como se ele fosse um humaninho, né? E, gente, e eu achei muito interessante, né, que agora que já temos o Cloud Skills, habilidades, eu achei que isso é interessante nessa percepção desse padrão do tipo de interface. Não é mais um humaninho, é uma habilidade. E aí você, como arquiteto de sistemas, designers de inteligências, etc., você começa a pensar de uma maneira diferente como você vai arquitetar esse sistema. Então, até a semiótica do nome, né, que é uma habilidade e não um agente, né?
eu acho que impacta na maneira como a gente se relaciona com eles. Então, essas percepções, né, que você estava falando do filme, são muito interessantes. E esses filmes eu acho que eles são sempre muito elucidativos, por mais que sejam malucos, né? Minority Report, Sim. Todos os Black Mirrors, né? Que tem. Mas todos eles estão virando realidade hoje, né? Sabia que existe uma linha de pesquisa acadêmica para ver como é que a ficção influencia a tecnologia influencia a ficção? É muito doido. Não, eu já te falei, eu já te contei, acho. Tem um livro que eu li, agora não vou lembrar o nome, mas ele faz é um livro de cibernética. E todo o prefácio fala que todas as leis de robótica, vocês já devem ter ouvido isso, mas elas realmente, não é que assim, vamos nos inspirar. Elas vieram do Asimov. Todas vieram do Asimov, mas aí ele mostra um monte de outras leis, né, de robótica, de guerra, que todas vieram de livros de ficção científica. E você fala, gente... Que doideira. Inclusive, e tem amigos criativos que hoje defendem a ideia de que a gente precisa de novas narrativas, de novas ficções científicas, onde a gente vai estar buscando uma sociedade mais justa, mais integrada. E eu acho que talvez... faz sentido, né? Porque todos esses founders de AIs, acho que eles beberam disso na infância. Eles viram Star Trek, eles viram essas coisas. Então, como é que a gente constrói experiências que abarcam o que a gente quer para a humanidade? Acho que essa é uma das coisas que me pega muito. Esse vai ser um desafio. Eu vou jogar uma pergunta agora para o Thiago, específica, que tem a ver com um pouco... Não essa palavra é muito difícil, mas... Não vou nem tentar, antropomorfização. Isso. Acho. Das interfaces, porque se vocês pensaram um tempo atrás, ali do mainframes para o computador, do computador para os apps, a gente teve que fazer um processo diferente, chamava esquemorfização. Né? A gente teve que usar atalhos de coisas físicas para sugerir o que é que aquela aplicação poderia fazer. Agora as pessoas já sabem como é que é, já estão tratando como íntimas, quase best friends, assim. Mas como é que a gente, para as pessoas de produtos, né? Como é que a gente pode ajudar elas a, talvez, diferenciar, se posicionar, pensar em criar esses agentes ou produtos convencionais que não seja a mesma coisa de todos os outros, né? Hoje a gente fala da OpenAI, da Cloud, mas dentro deles tem subprodutos, né? Tem skills. Como é que a gente pode pensar assim? Tem alguma estratégia, algum playbook? E aí eu vou perguntar para ele, mas eu vou abrir essa pergunta aqui para a roda. Eu acho que é legal porque tem um cara que eu estudo em relação a branding e quando a gente fala de marca forte, que chama Seth Godin. Não sei se alguém conhece, mas tem um livro dele que chama The Purple Cow, que é a vaca roxa. Então, a tese dele é o seguinte, cara, eu tenho que ser tão diferente dos meus concorrentes, dos outros produtos, que é como se eu fosse a vaca roxa no meio do pasto ali, né? Tem um monte de vaquinha branca e preta, beleza, as normais, eu tenho que ser a vaca roxa diferente de todo mundo. E eu ser a vaca roxa, eu estar jogando sempre no edge, sempre no limite do mercado. Eu não consigo sair desse mercado, mas eu tenho que estar na borda do mercado, expandindo cada vez mais, crescendo o meu bolo, crescendo esse tamanho de coisa diferente para me destacar frente aos outros competidores, né? Sair daquele clássico mar vermelho. Pois bem, por que eu falo isso? Porque é um ponto de contato da marca com o usuário, né? Eu tenho um ponto de contato, exemplo, Caio, qual que é a tua marca favorita no mundo? E por quê? Rapidinho, assim. Ixi, nossa, me pegou surpresa. Sei lá, Adidas. Adidas, legal, Adidas. Tem um porquê, Adidas por algum motivo, né? E você, Ju? Minha marca preferida no mundo? Não sabia que você ia fazer assim, pô, passar aqui Sem pressão. Sem pressão. Nossa, apesar que eu pensei assim, a Adidas tem uma história tão feia. Muito difícil. Desculpa, uma história complicada. Feia é muito forte. Eu gosto muito... Não tenho marca predileta. Pode ser um filme? Pode. Saiu bem. Eu adoro o filme Pequena Miss Sunshine, mas eu vou falar por quê? Por causa do signo, né? As marcas são de signos. Porque é aquela vida medíocre sendo um pouquinho legal, né? E um pouquinho fora do normal. Mas é o medíocre saindo um pouquinho fora do normal. E eu acho maravilhoso aquele voo que faz aquelas maluquices. E eu acho que isso é uma marca também. Com certeza, esse filme. Né? Tem que perguntar pra Helena também. Claro, ela teve mais tempo pra pensar, né, Helena? Qual é a sua marca? Mas isso não facilitou a minha resposta, não. Eu acho que eu não tenho marca preferida. Não. E eu sou totalmente desapegada a marcas. Assim. Eu, hoje, inclusive, para roupa, para outras coisas, eu tento escolher marcas menores de criadores que eu consigo acessar e ver de onde vem. Lógico que nem tudo a gente consegue fazer, porque a gente encontra muitos bloqueios aí, né, para essas coisas. Mas eu
Se puder não ter marca nenhuma, eu tô muito ok Legal. com isso. Mas tem um propósito por trás. De você comprar, exemplo, dessas marcas não tão conhecidas, tem o seu propósito de buscar essas marcas, que é muito legal e genuíno. Sim. Então, acho que esse que é o lance que eu queria trazer para produto, assim, gente. Imagina que pensa na experiência da Apple, né? A Apple é uma marca icônica, né? A gente sabe. Talvez não a mais inovadora, mas com certeza a minimalista, foi os caras que lançaram um smartphone, beleza. Eu vou para carro, cara, quando eu penso em carro, o Volvo é o carro mais seguro, eu vou para Mercedes, é o carro não sei o quê. A gente sempre coloca no nosso cérebro caixinhas, marcas em caixinhas, né? Então, quando eu estou pensando numa interação de uma marca com algum produto que vai ser conversacional, que vai ser um novo formato de interface, whatever, que não vai ser no celular, que vai ser num óculos, não importa. Essa experiência tem que refletir a identidade da marca. Eu acho que esse que é o desafiador, tá? Então, eu não imagino uma experiência de algum produto da Apple, que vai estar lançando alguma coisa nova igual da Samsung. Eu espero algo diferente, né? Se eu entrar num chat, numa conversa do suporte com a Apple, eu espero que naquele tom de voz seja diferente do que o da Samsung. Eu espero isso como cliente, tendo essa expectativa, sabe? Então, o ponto da minha resposta nesse ponto é justamente buscar o que é único na sua marca e conseguir traduzir de alguma forma, tangível, intangível, na conversa, na experiência, no cheiro, no material, enfim, nesse contexto todo. Me parece que a diferenciação vem muito na questão da entrega e da promessa. O que é que você está prometendo entregar. Exatamente. E o que é que você está de fato entregando. Isso vai fazer que você seja a vaca roxa. Exatamente. É exatamente isso. Quando a gente pensa nessa questão de pensar em criar essa vaca roxa, né? Pensar nesse propósito, por aí vai. Como é que a gente cria projetando essa criação com confiança, né? Trazendo ali os agentes, a conversa, facilitando a conversa. Como é que a gente projeta para fazer as pessoas confiar? Tem alguma forma de pensar, técnica? Tem alguma coisa? Acho que no manifesto tem algumas coisas sobre isso, certo? O que a gente está vendo é que para você gerar confiança, né, nesses processos de interação, de conversa, você tem que ajudar o usuário final, né, a ter primeiro um respeito ao seu processo cognitivo, que você não seja atropelado no seu raciocínio esse sistema de IA. Depois, que você tem que mostrar, tem que ter explicabilidade, como se chegou àquela resposta, àquela conclusão, àquela oferta de produto. Eu peguei a referência desse lugar, e aí te mostrei a resposta daqui, né, indo por esse lugar. Então, tem tanto explicabilidade, e tem que ter também a observabilidade para você conseguir verificar se a IA em algum momento está indo para caminhos que não é o ideal dentro daquele processo. E aí também, isso entra também em enriquecimento de dados dentro das plataformas que você comentou, né, que a gente usa dados que são muito norte-americanos e eurocêntricos. Então, muitas vezes nessa interface, né, que a gente está, nesses novos modelos de interação, a confiança, ela não pode ser um feature de confiança, que às vezes as pessoas pensam nisso, né, do desenvolvimento de produto. Vou criar um feature de confiança. E aí você cria um botão, essa resposta foi ruim, ou algo nesse sentido. Não confiei, ou não gostei, etc. Sim. Isso pode fazer, né? Não é que é errado, mas acho que essa não é o melhor caminho de você gerar confiança. Você tem que passar por esses 3 pontos, né, de reconhecimento e de respeito cognitivo, explicabilidade e observabilidade. E aí, obviamente, você fazer também esse enriquecimento para você não ter tantos vieses dentro desse contexto do que está sendo ofertado ali da resposta da IA. Isso estou falando muito de IA generativa, tá? Os outros tipos de IA, aí é outra coisa. Sim. Tá? Mas estou falando muito de IA generativa, que acho que é um pouco do que a gente traz. Mas talvez você lembre de outra coisa do manifesto. Não sei. Não, o manifesto eu acho que era isso. Não, assim... Nesses guardrails de experiência, acho que vale a gente fazer um gancho para o que você trouxe, né? Igual quando a Apple lançou o Macintosh ou lançou o iPhone. Acho que hoje a gente está também vivendo um paradigma de que esses guidelines não estão prontos, né? No passado, a gente descobriu lá o Material Design, a gente criou o Design System, e a gente descobriu como criar esses botões de uma melhor forma. Acho que hoje a gente vai viver a complexidade dessa comunicação sem esses guardrails, e aos poucos eles estão começando a surgir como indicações de manifestos, ou de uma empresa que implementou isso, que teve sucesso, ou de um case que alguém botou na internet e viralizou porque deu super errado, e a gente vai reconstruindo essa camada. Então, eu andei fazendo também uma para recomendações de agentes, né, de AI, mas eu criei com a AI, né, e aí eu fiquei assim, será que eu deveria ter feito essas recomendações com a AI? Não sei, mas acho que a gente vai ter que parar e reaprender quais são esses limites da experiência,
E também quais são as métricas de sucesso, né? Porque no design, se a gente falava que era a diminuição de cliques, era o tempo na conversão, essas coisas todas mudaram, né? Agora a gente vai ter que olhar para o sucesso de completar aquela ação, como é que a gente mede se aquela pessoa está realizada com aquela ação ou não, o quanto a gente influencia também, né? O quanto isso é autônomo. Então, acho que a gente tem muitas camadas sutis aí para aprender e para redocumentar essa nova área, não sei, talvez. E eu vou só dar um exemplo, só que eu acho que a gente tá falando de umas coisas meio grandiosas, né? Talvez para audiência, uma maneira muito simples que todas as plataformas estão fazendo, do LLM, é que antes a gente tinha, antes você perguntava e ela te dava uma resposta, e agora você tem aquele coisa cinzinha com um blocozinho circular ao redor, onde fala, eu tô tirando essa informação daqui. A fonte. Né? A fonte. E, por exemplo, você vai usar um Notebook LM também, se você bota... Muitas vezes as pessoas usam o Notebook LM como um RAG, né? Bota todas as informações, o drive lá, e aí na hora que ele faz o resumo, tem o link, peguei isso deste lugar, deste trecho, para você verificar se está certo. Obviamente o humano pode não verificar, Sim. mas para você verificar. Então, são questões, né, de confiança, de interfaces mais explicativas, de pontuação de confiança, de rastreabilidade de dados, que ajuda muito, né? Uma das coisas que a gente está vendo é que se você automatiza de uma maneira opaca, né, você está gerando desconfiança, né, e alienação. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado como designers de experiências, porque é tão fácil, né? E dá muita vontade, porque você dá aquele pulo, que é aquilo que você estava falando no começo. Dá um salto de proposta de valor, de resultado. Mas será que é o melhor? Não sei. E o que eu estou vendo é muito produto conversacional ruim. Tipo, no sentido de a resposta que está vindo, ela não é 100% acurada. Assim. Eu vou dar um exemplo de um produto que a gente está desenvolvendo e muito desafiador. E para contextualizar um pouquinho disso é porque, de fato, é difícil fazer isso. Não é fácil, né? O case específico de um cliente nosso que tem uma distribuidora de produto de limpeza assim, para o Brasil todo. E o nosso desafio foi construir com a Blip, inclusive, um produto conversacional no WhatsApp, onde o cliente entra lá e fala, pô, preciso limpar o meu pavilhão aqui que tem 10 mil metros quadrados, tal, qual que é o produto mais indicado nesse contexto, qual que é a máquina indicada para fazer essa limpeza e tal. Então a gente pegou todos os produtos que eles têm no e-commerce, a gente fez construir uma base de dados, uma base de conhecimento, aliás. A gente foi conversar com o cliente para entender, pô, legal, cara, e agora como é que a gente faz como você treinaria um estagiário que está começando na empresa hoje para ele ofertar esses produtos, tá? Porque a gente foi na primeira tentativa de ser mais direto, né, naquele zero shot, né, na única resposta direta. O interessante foi que as primeiras respostas estava tudo funcional, bonitinho, ele estava indicando produtos. Eu que sou totalmente leigo, achei muito legal, né? Não conheço do mercado. A gente foi testar depois uma série de rodadas com o CEO da empresa. Ele falou, pô, legal, mas se fosse um funcionário, eu demitia ele nesse exato momento. Né? Porque a indicação estava errada. Mesmo a IA consumindo a base de conhecimento de todos os catálogos, o conhecimento técnico dos produtos, ela conseguiu não dar uma resposta 100% acurada. Aí o que a gente fez? Conseguiu resolver depois botando mais uma IA em loop para verificar a resposta daquela outra IA. Né? Então, dá a checada, ver se ela está ofertando primeiro os produtos corretos. A gente teve que enriquecer mais essa base de conhecimento. A gente teve que criar um sisteminha lá onde a gente avaliava também se a resposta estava correta ou errada para dar o feedback para a própria IA entender se a resposta fez sentido, se não fez sentido, e se não fez sentido, já retroalimentar ela. Então, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu vejo muito produto ruim hoje rolando, porque a galera acha que é de fato eu criar um notebook LM, que eu vou subir a base de conhecimento, eu vou perguntar alguma coisa e vir a resposta específica. Quando não é um caminho bem difícil por trás. Você foi falando, eu me peguei. Eu não gosto de comentar uma coisa que eu não lembro exatamente da referência, que eu fico com a referência na ponta da língua, mas eu não lembro onde é que é. Mas eu tava vendo um vídeo no YouTube de um experimento que fizeram, uma mesma LLM com a mesma base de conhecimento. A única mudança de uma para outra Do loop. Não era do loop, não. Era dizendo assim, aqui você vai fazer em produção, aqui você vai fazer no ambiente de teste. É mesmo? No ambiente de produção, errou cerca de 62% a mais do que no ambiente de teste. Olha. E aí parece que a questão do estar ao vivo, meio que a galera ficou tentando entender por que a IA gerava esse comportamento.
E parece que você dizer que tá testando ela faz com que ela se sinta mais ali com a pessoa ali do lado dela, vendo se tá dando certo ou não. Ao Ela passo que na se produção sinta. ela... Pois é, Mas é enfim, interessante, doideira, né? Porque é uma IA generativa. Ela É uma foi IA feita generativa. para isso. É, Ela foi feita para criar Faz todo caminhos. sentido. Mas a única diferença de um A gente pro tá outro... esperando, né? Esperando a super acurácia quando ela foi criada pra viajar. Né? Tipo, A única diferença de um pro outro era você tá em produção, você tá no ambiente de teste. olha que E aí foi isso. E aí teve essa diferença. Mas Já não teve diferença de escala? Não, era a mesma coisa. Era um teste. Teve, eu não sei se vocês lembram, uns 2 anos atrás, a galera falou: se você botar no prompt, respire antes de responder, vai melhorar. Já teve essas Ou fases. imagine que você é um especialista no assunto. Eu já não sei o quê. experimentei, quando ela não estava dando a resposta esperada, eu comecei a ser propositalmente, tá? Desculpa IAS, desculpa Skynet, se eles voltarem depois me fazer algum mal é por causa disso. Eu, comecei a xingar a IAS. A resposta veio direta, linda, maravilhosa. Eu, putz, cara, não é possível, que é só, juro, maluco. Não tenho coragem, tá? Não, Eu jamais já falei, faria. eu não acredito que você tá me respondendo isso. Eu acabei de falar que não era assim. Eu falei, Corri. eu já falei uma vez. Eu Mas é vou no engraçado. caminho oposto, eu peço com licença, por Eu também, favor. de modo geral, também faço isso. Eu mas falo com foi o um robô, teste. o robô Mas que é- faz faxina na minha Mas casa, aqui tem no João nome, Kleber, entendeu? peraí, para. Deixa eu explicar o que é que eu quero. Mas é Coragem. interessante também quando ela te fala, não consigo fazer isso, não tenho habilidades para fazer isso. Você fala, consegue sim. Vai lá, É. você faz. Você precisa de um reinforce, positive reinforce. Você Eu consegue, acredito. que nem quando você tá da academia. Não, você consegue. Aí você vai. Mas era um exemplo bobo, assim, tipo, tava no Lovable tentando fazer uma interface, e eu tava tentando mudar o tamanho de uma div, assim, que não tava rolando. Eu falei, porra, já falei 1000 vezes, é só esse tamanho que eu quero Olha. mudar tal. Mudou. Incrível. A Mudou. gente veio assim. Sabe uma dificuldade que eu tô tendo agora, especialmente com o modelo do Gemini rápido? É quando eu tô gerando imagem no Nano Banana. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer um post esses dias, uma pessoa que me pediu para fazer um stories. Era um post no formato slide 16:9, 1920 por 1080, e eu queria fazer ele ficar na vertical. Uhum. Tinha uma lista de palestrantes, 4 pessoas, nome, foto e nome do lado, certo? Aí eu joguei lá no Gemini e falei assim, faz isso aqui que tá no formato horizontal, ficar no formato vertical. Aí ele fez todo mundo, nome esquerda, quer dizer, foto esquerda, nome direita, fez todo mundo, aí comigo ficou o contrário. Ficou minha foto à direita e o nome à esquerda. Aí eu falei assim, não, tem que ser todo mundo igual. A gente ficou nesse vai e volta umas 10 vezes. Aí acabou que eu desisti. Não, mas Abriu o Deixa isso pra Photoshop. lá. aconteceu isso comigo uma vez. Outro dia eu tava fazendo um negócio lá com o Gemini. Eu entendi que eu tive que voltar vários passos e falar para ele fazer as coisas em partes. Primeiro faz isso. Ah, tá bom, obrigada. Agora faz aquilo. Por exemplo, eu falei, primeiro segue essa referência de ilustração. Agora anima essa referência de... Agora anima isso. Porque senão ele tava fazendo a ilustração no back, só tava fazendo errado. Então, às vezes tem que ir por camadas. Breadcrumbs. Mas aí chega na Exato. última solução, ele troca a pessoa. Mas não era. Sim, tá sim, bom. às vezes acontece também. Uai, Muito louco. Ô, Helena, eu vou jogar uma pergunta agora para você. Agora essa vai ser talvez mais específica aqui para o nosso ecossistema, que a gente está ajudando a criar, né, um ambiente onde pessoas, empresas possam projetar esses agentes, criar um novo contato inteligente, por assim dizer. Como é que está sendo essa criação? O que a gente pode falar para a galera? começa a suar aqui, né? O que a gente pode falar? Bom, eu acho que hoje a gente vive um desafio de estar no edge da situação, né? A gente vê grandes big techs aprendendo a falar sobre agentes e como eles querem monetizar isso. A Blip tem uma grande vantagem de ser parceira de muitos players e ter clientes gigantescos no Brasil. Então, acho que hoje a gente vai num caminho de receber inputs, trocar com esse mercado todo, tentar entender como a gente posiciona isso em termos de solução, como a gente traz isso dentro de uma visão de produto, que eu acho que esse também é um desafio. É super desafiador, né, Caio? Você conhece também bastante, mas eu acho calma, que essa eu vou ajudar um pouquinho. A gente está fazendo agora um novo estúdio, que permite as empresas Eu vi esse carinha lá no evento para parceiro, o cheirinho que eles deram lá, eu achei muito legal. Você gostou? Muito. O que você achou legal? Achei legal porque ele vai ganhar muita eficiência do tempo do desenvolvimento dentro do builder, lá do estúdio. Então, eu não lembro o nome do acho que é o Vini? CPO. Sérgio? Acho que é É o Sérgio. Serginho. Ele que mostrou um vídeo lá, achei, putz, fantástico. Muito legal. Ansiosíssimo. Já está disponível, vocês Já? podem experimentar algumas Boa, coisas. boa. Hoje a gente está saindo dessa jornada fluxo determinístico, a gente Sim. está indo para essa parte de um pouco agêntica, um pouquinho web coding, Sim. tem algumas limitações, tem coisas aí que estão no forno
Aí eu sei que está no forno, só não sei o que é que vai sair. Mas ajudar pessoas que desenvolvem projetos e sistemas. A gente tem o desafio agora da parte de multi-agêntica, né? Permitir com que as pessoas façam essas multi-integrações de diferentes agentes. Não é um novo, sabe, falar que Porsche, né? O Porsche, se você vê, é uma marca icônica, apesar de ter dessa mudança recente. Mas o carro é um carro que tem uma identidade visual muito forte, né? A Blip em si, como produto, ela tem alguns modelos de interação muito específicos, né? E produtos também bem robustos. Agora a gente tem que trocar ali os motores, eu acho. Não sei, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que o desafio da Blip, especialmente no time de design de produto, é olhar para esse tanto de soluções que a gente já fez no passado, entendendo que a gente está falando de interfaces que são mais, né, em forma de linguagem e mais integradas, também como que a gente proporciona uma integração de tudo isso que a gente já tem, de banco de dados, às vezes até de recomendações, né, de coisas que a gente pode reaprender de mercado, o que não, o que é sensível, mas para que a gente possa ter uso mais claro, mais rápido para todos os nossos perfis de clientes em diversos mercados. Então, acho que hoje a gente vai nessa camada, mas ao mesmo tempo é super experimental, né? É um grande laboratório onde a gente consegue ter especificidades de atender mercados específicos. Eu quero perguntar para vocês dois, que vocês trabalham na Blip. Eu adoro. A parte de produto, não, mas eu sei que vocês têm mais ela que eu. Não, que eu ia perguntar que ela ia falar de alguma coisa de produto. Eu ia dizer, o produto é mais ela do que eu. Não, mas eu adoro o conceito de contato inteligente que vocês têm. Queria saber o que vocês entendem que é o contato inteligente. Na era agêntica? Na era agêntica e daqui a uns 5... Essa é uma ótima pergunta. A gente poderia trazer o Roberto aqui para ele responder. Não, mas a visão do Roberto ainda se sustenta. Assim. O Roberto foi muito certeiro. Assim. Roberto, para quem está ouvindo a gente, é o CEO da Blip. Alguns anos atrás, a gente apresentava a ideia do contato inteligente muito no mapeamento de jornada do usuário. Né? Vamos falar aqui de design de serviço. Design de serviço, todo mundo algum dia já fez lá o blueprint. A empresa vai comprar, um cliente vai comprar uma passagem num balcão de uma companhia aérea. Ok, vai falar com uma pessoa ali, mas aquela fala com aquela pessoa tem várias outras coisas que acontecem por trás. E aí, essas outras coisas, né, esses pontos de contatos, na visão do Roberto era, uma pessoa que vai conversar com uma marca, ela pode conversar no site, ela pode conversar num app, mas ela também pode conversar no Telegram, no SMS, hoje é RCS, na Apple, no Instagram. Então, vão existir vários pontos de contatos no qual a empresa, né, precisa estar lá presente. Hoje, essa analogia não faz muito sentido, mas eu ainda acho que faz. A analogia que eu fazia antigamente era muito com a TV inteligente. A TV é inteligente, se eu chegar para ela. Hoje eu posso conversar com ela, né? Mas a inteligência dela não é de bater papo. É de ela estar integrada com outras aplicações. Me permitir acessar Netflix, acessar HBO, acessar Fórmula 1. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estou acompanhando. Eu fiquei até 4 horas da manhã essa semana, mas... Isso eu não fiz, mas... mas eu fiquei. Então, esses pontos de contatos, ou os principais aplicativos de mensagens, é o que a gente chamava de contato inteligente. Permitir com que as empresas estejam lá. Hoje a gente está vendo, não é nada privado, assim, uma coisa pública, vocês devem ter visto que a OpenAI está permitindo agora que algumas empresas sejam indexadas, né? Pesquisadas, e aí você traz a skill daquela empresa. Não sei, talvez é um contato inteligente também, mas isso é algo a se pensar, aí o Roberto tem que falar. Roberto, cadê você? Vem aqui falar com a gente. Não sei, eu falei mas alguma coisa. Acho que é super isso, Caio. 2 coisas que eu adicionaria, né? Pelo menos que eu tenho trocado mais com o Roberto hoje. A gente vê o contato inteligente existindo, como você trouxe, em várias camadas, mas também centralizando a informação e esse relacionamento das empresas. Então, se você conversa com uma marca no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, numa página, na teoria, você está conversando com aquela marca, então essa pessoa está criando um relacionamento. E dentro dessa conversa, talvez no futuro a gente tenha agentes diferentes resolvendo outras coisas. Então, você vai ter uma camada de venda de produto, uma camada de atendimento, a gente vai ligar em várias soluções. Então, acho que hoje a gente quebra em experiências diferentes e como que a gente mantém essa coesão dentro da vivência da marca. E acho que hoje a gente fala de um conceito que chama orquestrador, né? De como orquestrar esses agentes e manter a coesão dentro da experiência como um todo, aprendendo, né? E acelerando, seja as métricas, seja o desempenho dessa marca,
mas acho que a ideia central é que o usuário continue podendo fazer as coisas de muito, muito rapidamente, muito prático, sem ter que navegar entre múltiplas camadas e logar em várias coisas, e acho que esse é um desafio que a gente pensa bastante. Legal. É um desafio grande de permitir com que grandes e pequenas empresas também consigam criar, né, dentro ali das suas necessidades de negócios. Interessante, tô pensando aqui nas... O que eu acho fantástico nesse fluxo da contato inteligente com o Blip é a possibilidade de, eu começar uma conversa no WhatsApp, eu começar pelo telefone e, que já aconteceu comigo, eu sei que é por solução da Blip, não lembro para qual operadora eu tive que ligar na época, assim, comecei a conversa no celular e ela falou, você quer mudar para o WhatsApp? Eu quero, na hora, né, a conversa continua no WhatsApp, então essa jornada, porque o cliente ele está em vários lugares ao mesmo tempo, não é um canal só, a gente tem que conseguir de alguma forma orquestrar tudo isso e continuar essa conversa, esse diálogo acontecendo de uma forma coesa, né? É o caso de uso, né? Exatamente. Call deflection. Eu tô só pensando no futuro, sei lá, o agent commerce, e aí depois faltou luz na tua... Tô pensando assim, faltou luz na tua rua, aí você chega no poste e fala, poste... A gente tem esse caso. Sabe, me ajuda? Não, é porque é tudo physical AI, poste... Me ajuda, acabou a luz, o que eu faço, né? E aí ele tá offline. Ele fala alguma coisa, eu vou chamar fulano, nessa localidade, já me gritaram comigo 3 vezes, sei lá. Sou mal educada. Não sei. Olha, eu não sei se a gente atende esse cliente ainda, mas por a gente ser uma empresa mineira, tem lá a grande fornecedora, gestora de energia. A gente tinha um caso de uso desses. Faltou energia, você manda lá um SMS, ela conversava. A gente vendia música assim, Você falava, eu quero comprar aquela música que faz não sei o quê. Aí mandava pra ele o ringtone, vê? Dessa época. Ringtone. Ringtone é demais. Gente, a gente tá chegando aqui ao fim. Já se passaram mais de 1 hora do nosso episódio. Caramba. Nem parece. Foi rapidinho. Mas a gente conversou. Eu acho que a gente deu várias instâncias e várias formas diferentes de responder a pergunta do nosso episódio, né? Eu queria saber, né, falar um pouquinho, como é que vocês estão interpretando essa questão agora da gente poder falar, né, um vibe coding da vida, e as coisas acontecerem, né? Se ela vai fazer todo esse trabalho pra gente, o que é que vai sobrar pra gente, né? Qual vai ser a nossa principal habilidade como designer, gestor de produtos, uma pessoa de inovação nos próximos anos? Quem é que vai ser essa pessoa? O que é que ela vai fazer? O que é que vocês acham disso? No meu ponto de vista, você falou um pouquinho disso antes, Ju, a tela, o código. Hoje está tão fácil, né, com o vibe coding, você conversar, conectar diversas MCPs aí, fazer tudo acontecer. E esses dois, a tela, o código virou commodity, né? É uma coisa básica, assim, eu acho que qualquer pessoa vai conseguir gerar, já está gerando. O diferenciador disso tudo, como você falou em orquestração, se a gente fazer essa analogia de orquestra, cada instrumento aí que a gente vai conectar desses agentes de IA, o nosso papel como gestor de projeto, PM, qualquer coisa, designer, pesquisador, vai ser o de maestro, de fato, né? De eu entender o papel de cada instrumento nesse contexto todo, coisas únicas que até então eu acho que só ser humano ainda tem, de eu conseguir ter empatia com o meu cliente, porque eu vi que ele está perdendo dinheiro com um negócio que não está dando certo, eu acho que isso uma IA ainda não tem. Então, esse feeling que a gente vai conseguir trazer e traz ainda para o produto, e como orquestrador, como maestro dessa grande orquestra, conseguir ver qual que é o instrumento que está desafinado, qual não está desafinado, o que eu preciso botar, como é que eu faço uma sequência, eu crio uma partitura para todo mundo tocar junto nesse contexto todo. Acho que esse é o papel de orquestrador desse ecossistema todo. Tá. Eu concordo também. Eu acho que a gente vai num caminho de que os designers sejam mais arquitetos de experiência como um todo, né? E a gente começou falando que a gente arquitetava e criava experiências e a gente foi reduzindo. E acho que agora a gente volta para esse conceito de olhar para o todo de novo. E imagino que nos próximos anos as pessoas que eram, né, UI ou UX, que vão seguir nesse caminho, elas vão trabalhar mais com prompt, elas vão pensar mais nesses guardrails, nessas restrições de como a AI vai funcionar, em personalidade, em tom de voz, em como conectar todas essas versões das empresas que elas estão encontrando. Vai ser muito menos pixel perfect, como a gente, né, 32 pixels para cá, a gente fazia isso um tempo atrás. Layout, acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a ter
sempre mais otimizado e mais possibilidades, mas eu também acredito que sempre vai existir um espaço boutique para isso, que a gente quer fazer do zero e quer inovar. Então, a gente não acredita hoje que as máquinas vão substituir a criatividade, inclusive, né? O AI é uma das coisas que tem mais dificuldade, é fazer poesia. Então, eu espero que o que a AI vai fazer no futuro é lavar minha louça para eu poder fazer poesia e pintar. Esse é o meu input. Mas como design... Eu só ia dizer que já dizia o Chico Science, né? Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. E aí, Ju, o que você pensa? Eu acho que estou muito em linha, assim. Eu acho que se a IA está fazendo o trabalho, né, os humanos têm que dar o sentido desse trabalho. Então, a gente gosta muito desse termo de orquestração de IA e também de design de inteligências, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, assim, na Ecos. A gente vê muito um futuro onde a gente vai ter cada vez mais... que nem a gente tem o Design System, eu acho que a gente vai ter um Systems of Everything, né? O HR System, o Process System, tudo vai ser um sistema para que as IAs possam beber, né, disso e poderem trabalhar em cima disso, né? Então, o Design System... Tem até um parceiro nosso também, que é o Michel, que trabalha hoje na Figma, e ele sempre foi muito esse expert de Design Systems, e ele tem várias palestras falando um pouco sobre o que é o novo Design System para os agentes, né? Porque muda um pouco, né? Qual que é a sua direção quando você dá... Talvez tenha que ter 2 Design Systems, um para os humanos e um para as IAs, né? Então, eu acho que a gente vai trabalhar muito nesse lugar de design de inteligências, de orquestração. Mas eu acho também que eu estava lendo outro dia uma coisa interessante, um pouco dessa direção criativa, né? Então, essa direção criativa acho que continua sendo humana, o gosto estético e ético, porque estética é ética, né, também. Então, acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai aprender a ser pixel perfect nesse sentido, sabe? De direção e talvez de bloqueio. Isso não. Isso aqui tá horrível, né? Que nem você falou lá pra Sulé. Isso aqui tá horroroso, arruma! Eu não aguento mais de pedir Funciona, isso. hein, gente? Teste. Mas eu acho que a gente também vai ter esse papel, talvez, de um hiper especialista do craft que fica dando diretrizes, assim, isso não, para ficar bom mesmo, né? Porque ficar médio, a IA já sabe fazer, né? Acho que ficar excelente precisa ter esse, ou da experiência, da estratégia ser from scratch, né, desde o começo, ou da parte da estética final, de ser realmente uma nova percepção, né, que você cria no seu usuário. Acho que isso vai ter... E tem muito trabalho, gente, ainda nesses novos padrões de interação. A gente sair do chat, sim, a gente não precisa sair. Mas tem muitas outras camadas que ainda não foram exploradas, então tem muito trabalho. Pensa, se a gente está mudando o sistema operacional, era um sistema operacional digital, de internet, agora vai ser um sistema operacional com IA, tem muito trabalho para design. Eu acho que... Só que a gente vai... É uma nova linguagem, né? Então, eu sou mais otimista, talvez não deveria, mas sou, né? Então, acho que é isso. Acho que isso daria um tema para um outro podcast, mas isso que você falou, assim, a gente consegue ainda julgar se aquela saída tá boa ou tá ruim, né? Do nosso pedido, assim. O desafio que eu percebo para o futuro também, e as pessoas que eventualmente não passaram por tudo isso, de ter essa casca grossa, de aprender de como foi o craft que você estava falando, se dominar esse craft. Exemplo, quando eu estudei na ensino fundamental, primeiro você tem que começar a fazer continha com lápis, cara. Depois você pode começar até a fazer com caneta. Pelo menos na minha escola foi assim, até chegar no ensino médio que você podia utilizar uma calculadora. Então, meio que eu tive que aprender o processo de por que montar uma continha de 10 mais 2 na mão ali dá 12. Para depois eu ir para a calculadora, que obviamente é muito mais rápido. Todos nós aprendemos isso no nosso mercado de trabalho, né? Várias etapas com clientes. Quem não vai passar por isso, provavelmente tem vantagens e algumas coisas que a gente eventualmente não está vendo também, mas tem um desafio, assim, e eu não tenho resposta para isso, acho que daria o tema para um outro podcast. Assim. Eu acho que é mais um darwinismo digital, assim, porque quer queira ou quer não, essas fricções que a gente tem ensinam lições pra gente. Exato. Pô, vou botar minha mão num lugar quente, e até bati aqui, foi mal. Não era pra bater. Vou botar minha mão num lugar quente, eu sei que ali não é legal. Isso são lições da vida, né? Exato. O darwinismo, ele fala sobre isso, né? O mais forte sobrevive. Então, essas experiências, de certa forma, são importantes pra gente, né? A fricção não é o mais forte, é o que mais se adapta. O que mais se adapta. É isso aí, tá vendo? Vou me adaptar agora. Baixa o patriarcado, né? É isso, desculpe. Não, desculpa.
Pode contar aqui, já tem. Não, mas foi bom, foi uma boa fala. O que eu ia falar na conversa de vocês... Não, tudo certo. Eu fiquei pensando muito, eu acho que vocês já leram esse livro do O Ato Criativo, do Rick Rubin. Não? Tem uma fala dele que viralizou, que ele estava dando uma entrevista naquele 60 Minutos com o Andy Cooper. E aí chega... Você não sabe tocar um instrumento, você não sabe tocar uma música, tipo, como é que você faz dinheiro? Eu não tenho nada, não tenho habilidades técnicas, eu não sei fazer nada, eu só sei dar opinião. E eu tenho uma confiança muito grande na minha opinião. Com o passar dos anos, essa opinião se transformou válida para vários artistas. Ele trabalhou com Beach Boys, Nine Inch Nails, enfim, vários outros caras. É um cara meio careca, com barbudão, assim. O livro dele é muito bom. Eu já vi. Ato Criativo. Recomendo, fica aí pra leitura. Agora você falou, eu linkei a pessoa e eu já li um artigo. E o outro que você tava falando agora, aí é um convite pra você, não sei se você já viu esse documentário, chama Lo and Behold. Não. Foi a primeira mensagem mandada de costa a costa nos Estados Unidos pela internet. E a mensagem foi cortada no meio, e isso virou uma fala. Nesse documentário, ele conversa com vários pioneiros da história da computação, e aí num deles fala sobre o problema da internet. Sobre achar as informações fáceis, o que é que isso pode ser bom, o que é que isso pode ser ruim. Aí quem quiser saber, assista o documentário. O final é muito bom. É muito interessante. Lo and Behold. Lo and Behold. Gente, é isso. A gente chegou aqui no final. Muito obrigado por vocês participarem. Aqui no final, geralmente a gente pede para fazer um desfecho. Alguns anos atrás a gente ainda tem esse mote na Blip, que é falar um pouquinho sobre uma mensagem que pode mudar o mundo. Eu queria saber de vocês, se a gente pudesse resumir um pouco ou trazer um ponto de vista diferente. Qual mensagem a gente queria deixar assim, para a galera que está ouvindo? Se vocês individualmente pudessem falar assim, um desfecho. Não vou dizer 140 caracteres porque a gente não está digitando, né? A gente está conversando. Mas qual seria a mensagem que a gente deixaria para os ouvintes? Talvez paciência, cara. Paciência. Eu acho que a gente está num mundo tão querendo dopamina rápido, consumindo coisa muito rápida, e a tecnologia nova, ela vem, obviamente, em um formato tão democrático, né, com a IA, assim, é barato, é rápido, está acessível a todo mundo aqui num toque de dedo no celular. A gente tem muita expectativa em relação a isso. Eu acho que um desafio é a gente baixar um pouco e ter mais paciência em relação a isso do que pode vir. Assim. Eu acho que esse é a gente segurar um pouquinho a onda, um pouco do que você estava falando aí, a gente sentar enquanto seres humanos, conversar mais, assim, sair um pouquinho do digital. Isso que eu fico muito pensando nessas novas ondas. Assim. Acho que adicionando, né, paciência e resiliência, né? Acho que essa palavra é muito importante. E também que acho que a gente passou anos, né, tentando ensinar os humanos a usarem os computadores, né? E agora a gente está ensinando os computadores a colaborar com os humanos. Mas, neste contexto, a gente tem um problema muito grande de responsabilidade, porque a gente sabe que os computadores têm uma lógica e têm inputs de dados cheios de vieses. Então, a gente tem que, como designers, como pessoas de produto, de negócios, a gente tem que ter uma intenção humana muito grande aí de contrabalancear essas armadilhas que tem, né? Porque eu acho que a gente entra num formato que é tão confortável fazer as coisas rápido, que acho que a gente tem que, às vezes, ter paciência, né? Ter aquele slow thinking, o pensamento mais lento, para que a gente consiga ultrapassar o óbvio, o viés, e conseguir construir coisas de real valor, não só para os negócios, mas para a sociedade, né? E eu acho que o que eu traria é... Se fala muito que a lógica é a nova estética, né, no AI. Eu acho que... Eu diria que a curadoria talvez seja a nova estética. Vai ser cada vez mais importante para os designers terem as suas referências, continuarem lendo as suas coisas, sabendo de onde eles estão fundamentando e onde que eles estão acessando isso, para que a gente consiga sair de uma lógica padronizada, que vai ser o que a máquina vai conseguir propor hoje, e que, né, isso sempre existiu nas profissões criativas, né? O diretor do cinema, ele não segura a câmera, mas ele consegue gerar uma visão total do que ele quer de experiência. Então, quando a gente fala de design agêntico, talvez a gente tenha que tomar mais essa cadeira ali do diretor e conseguir pensar em todas as funções, todos os players ali para poder conectar isso. E cada vez mais os nossos skills humanos de capacidade de julgamento vão ser relevantes. Então, aprender a aprender, questionar as coisas, né? Manter também esse pé no chão de que tudo parece muito rápido, a gente parece que está ultrapassado, mas não estamos. A gente talvez esteja num ambiente mais aberto e com menos respostas e
curadoria é chave para isso. Eu pensei que você ia falar do Dia Perfeito, do filme. Não? Sobre o tempo? É um filme devagar. É um filme mais devagar. Contemplar. Sim. Mas é um filme sobre viver, né, eu acho. Sobreviver. Eu acho que o pensamento mais devagar vai ser muito necessário. Né? Eu vejo até nos nossos projetos que a gente faz na Ecos, a gente está usando muito, nos que são permitidos, a gente usa muito IA, né? Em vários agentes, em várias coisas. São projetos de inovação, tá, gente? Só para você saber mais ou menos, de vários contextos. Mas eu vejo que às vezes, a gente estava fazendo um projeto agora super complexo. E aí eu vi que a gente estava indo como time e tal, e aí eu falei, não, vamos voltar para um pensamento mais devagar. Chamei, né, que nem os antigos, chamei para uma reunião presencial, estávamos todos lá juntos. E aí a gente trabalhou num pensamento mais devagar e mais cheio de repertório, né, trazendo repertório, pensando de maneira mais crítica sobre as decisões estratégicas desse projeto. Então, isso também, Dias Perfeitos, nos traz isso. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um bate-papo legal. Foi bom. Acho que a gente discutiu bem. Já saiu pautas até para outros episódios, eu acho. Aí, vamos ver se a gente vai ter esses outros episódios. Eu queria convidar os ouvintes a seguirem, acompanharem, mandarem uma mensagem para a Ju, para o Thiago, para a Helena, falando um pouquinho o que é que vocês aprenderam aqui no nosso episódio, se vocês gostaram ou não. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, falar para a Blip como é que foi, vocês podem seguir nas nossas redes sociais. A gente tem a nossa página do LinkedIn, temos os nossos Instagrams, né? Tem a BlipBR para novidades da Blip, mas tem o Inside Blip, que é onde você fica sabendo os bastidores. Até essa gravação aqui do podcast também tá lá, né? Alguns trechos. E você pode ficar por dentro do que tá rolando na Blip na hora que você acessar, né? Quando tiver uma story lá aparecendo. Então, se você curtiu esse papo, compartilha com outras pessoas, façam, né, com que essas ideias, né, esses pensamentos possam chegar em outros lugares também. E para quem for da Blip, quiser mandar um salve, mandar uma mensagem pra gente, pode mandar a gente lá, a gente tá um Slack de distância, ficamos à disposição para conversar com vocês. Então, muito obrigado por participarem até aqui, muito obrigado a vocês por terem vindo hoje. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.